Caríssimos irmãos e irmãs, amados por Deus, nosso Pai, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a bênção do Espírito Santo estejam convosco. Iniciamos esta série de temas sobre o renovamento carismático católico com a apresentação do mesmo. Eu sou o Frei Pedro Bravo, carmelita. Tive a graça de conhecer o renovamento carismático quando contava apenas 16 anos, em 1976, no dia 1 de outubro, quando conheci também o primeiro carmelita. O que é o renovamento carismático católico? Não é um movimento da Igreja na acessão habitual do termo. Não tem um fundador, inscrições ou cotas, nem sequer uma direção central, mas apenas equipas de serviço e coordenação a nível local, diocesano, nacional e agora também a partir de 2017, quando o renovamento carismático celebrou os 50 anos da sua existência, também com um serviço de coordenação mundial chamado o CARIS, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, criado a pedido do Papa Francisco. O renovamento carismático, também chamado renovação carismática ou renovação no Espírito Santo, é uma corrente de graça no seio da Igreja Católica, na qual se renova o dom, a manifestação, o dinamismo e o poder do Espírito Santo nos nossos dias, tal como aconteceu na Igreja primitiva de Jerusalém no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, reunidos em oração com Maria e outros discípulos no cenáculo. De modo que cada um de nós possa dizer também hoje: eu não acredito apenas no Pentecostes, mas experimentei-o e vivo com muitos irmãos e irmãs na minha vida concreta. Como surgiu o renovamento carismático católico? As suas origens remontam ao tempo de Jesus. Deus é amor e amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que acredita nele não pereça, mas tenha vida eterna, isto é, a própria vida divina, a vida de Deus, o seu amor misericordioso e transbordante. Depois de Jesus, o Filho unigênito de Deus, feito homem, se ter entregue por nós e dado a sua vida na cruz para nos redimir do pecado com o seu sangue, ele ressuscitou ao terceiro dia de entre os mortos. E antes de subir aos céus, disse aos apóstolos que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes da minha boca. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não dentro de muitos dias. E acrescentou uma promessa: recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta promessa começou Jesus a cumpri-la poucos dias depois, 50 dias após ter ressuscitado de entre os mortos, no Pentecostes, enviando sobre eles o Espírito Santo prometido de junto do Pai, que os encheu de amor e deles fez filhos e filhas de Deus. Nesse dia nasceu a Igreja. E aqueles homens simples, incultos, medrosos, terrenos e pecadores foram purificados desde o mais íntimo do seu ser e tornaram-se novas criaturas, regeneradas, cheias da sabedoria do alto, repletas de luz e de fortaleza, capazes de conhecer o Pai, de confessar Jesus como o Senhor e de viver o Evangelho, amando-se uns aos outros como irmãos
inclusive aos inimigos, como Cristo nos amou. Mas, transformados pelo amor de Cristo e revestidos da força do alto, eles tornaram-se capazes de anunciar o Evangelho e testemunhar o Senhor vivo com poder, reproduzindo os seus mesmos gestos, palavras e prodígios, continuando a sua missão no mundo, estendendo até os confins da terra, às pessoas e gentes de todos os povos, línguas e nações, de modo que todos pudessem formar um só corpo, com muitos membros, no seio da mesma Igreja, família de Deus. Esta graça imensa do Pentecostes, levada a cabo no fogo de amor e com o poder do Espírito Santo, foi-se repetindo e difundindo em toda a Igreja, nos tempos apostólicos, à medida que o Evangelho ia sendo acolhido pelas pessoas nos diferentes locais onde era anunciado. Mas porque a Igreja, que somos nós, é composta por pessoas fracas e pecadoras, este amor primeiro da Igreja, esta novidade do Evangelho, anunciado com alegria e poder, comunicados pelo Espírito Santo, com o tempo começou pouco a pouco a esmorecer, acabando por arrefecer e não raro por sofrer rupturas, chegando mesmo a ser deturpado. O Senhor, porém, prometeu à Igreja: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E por isso nunca a abandonou. E ao longo dos séculos, Jesus foi suscitando novos derramamentos do seu Espírito, de modo particular a pessoas de eleição, os santos, que atraíram numerosos discípulos e formaram novas famílias religiosas, renovando assim a Igreja em ordem à missão que o Senhor lhe confiou, de ser a imagem viva de Jesus Cristo, portadora do Evangelho, sinal e instrumento de salvação junto das pessoas de todos os tempos e lugares. Isto sucedeu de modo particular também no nosso tempo, mas agora, pela primeira vez na história da Igreja, desde a Igreja Antiga, não apenas a padres religiosos, a pessoas extraordinárias, mas a pessoas de todas as condições. Como aconteceu? Tocado pelo desejo de adaptar a Igreja ao nosso tempo e consciente da necessidade de chamar a Igreja à simplicidade e à pureza do Evangelho, com o mesmo amor e ardor missionário da comunidade primitiva de Jerusalém, o Papa São João XXIII, no dia de Natal de 1961, convocou toda a Igreja para um concílio ecuménico, convidando a também nele participar os representantes das igrejas e confissões cristãs separadas de Roma, exortando a todos com estas palavras: possa repetir-se na família cristã o espetáculo dos apóstolos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus aos céus. E digne-se o Divino Espírito ouvir da maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os cantos da terra. Renovai, nesta nossa época, os vossos prodígios, como que em novo Pentecostes. Deus escutou este pedido de um novo Pentecostes, que se traduziu não apenas nos documentos do Concílio Ecuménico Vaticano II e na reforma da Igreja que se lhe seguiu, mas também à letra, da forma mais consoladora, como pedira o Papa, na renovação da mesma graça e da mesma experiência do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Para isso, Deus serviu-se de um pequeno grupo de estudantes da Universidade Católica dos Missionários do Espírito Santo em Pittsburgh, Pensilvânia,
nos Estados Unidos, que se reuniu num retiro de fim de semana, de 17 a 19 de fevereiro de 1967. Todos os 25 participantes, jovens adultos, semelhantes a tantos outros da sua idade e do seu país, bem como alguns professores que os acompanhavam, tinham lido 2 livros escritos por autores das igrejas evangélicas. O primeiro, Eles Falam Outras Línguas, de John Sherrill, onde o autor descreve a origem e a expansão do movimento pentecostal nos Estados Unidos. O outro, do pastor pentecostal David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, onde ele fala do seu ministério entre os gangues de adolescentes drogados de Nova York. Ambos falam do batismo no Espírito Santo e relatam o testemunho de tantas vidas por ele transformadas. Tendo presentes estes 2 livros, escutando o testemunho de alguns cristãos de outras igrejas que já tinham feito a experiência do batismo no Espírito Santo, cerca de 1 dúzia de jovens deste grupo de estudantes, que neste retiro se reuniu para rezar e refletir sobre os 4 primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, acabou por receber o batismo no Espírito Santo, na noite de 18 para 19 de fevereiro de 1967, de sábado para domingo. Curiosamente, a passagem do 49º para o 50º dia do ano civil. Nesta noite abençoada, o Espírito Santo derramou-se sobre eles, um após outro, tal como tinha descido sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, prostrando uns por terra, brotando noutros como uma torrente de água viva que os imergia em ondas de luz e de paz, abrasando-os no fogo do amor de Deus, que lhes dava um sentimento muito vivo, próximo e real da presença de Jesus Cristo ressuscitado como o Senhor, fazendo irromper na sua boca hinos de louvor em novas línguas desconhecidas e enriquecendo-os com toda a variedade de dons carismáticos testemunhados pelo Novo Testamento. Libertação, profecia, fé, sabedoria, curas, milagres, ciência, discernimento, interpretação de línguas, etc., etc. Tudo isto acompanhado por um filial amor à Igreja, um enorme apreço pelos sacramentos, um desejo vivo de ler, se alimentar e pôr em prática a palavra de Deus, uma irreprimível vontade de dar testemunho de Jesus Cristo e de anunciar o Evangelho a todos, até aos confins da terra, criando ao mesmo tempo neles a necessidade de uma intensa vida de oração fraterna e comunitária, que acabou por levar à formação de comunidades de vida cristã, animadas por um profundo sentido de missão e partilha, à semelhança da comunidade primitiva de Jerusalém. Como se difundiu esta graça? A notícia do que acontecera neste fim de semana com aquele grupo alastrou como um incêndio, impelido por um irreprimível vendaval, que pouco a pouco, mas de forma rápida e eficaz, se propagou pelos Estados Unidos, à medida que o dom deste renovado Pentecostes pessoal, o batismo no Espírito Santo, se repetia, acompanhado da manifestação de dons carismáticos em todos aqueles que se abriam com fé à boa nova de Jesus, o aceitavam incondicionalmente como o Senhor das suas vidas e pediam aos irmãos e irmãs que já tinham recebido o batismo no Espírito Santo
que lhes impusessem as mãos, para que também eles o pudessem receber. Eram homens e mulheres, jovens e adultos, leigos, de todas as idades, formação e condições, padres, religiosos, consagradas e missionários que estupefactos faziam a experiência do amor pessoal de Deus por eles. Constatavam que Jesus está vivo. Proclamavam-no Senhor. Verificavam que Ele continua a cumprir as suas promessas, agindo neles e através deles, derramando sem medida o seu Espírito e conduzindo-os, tal como fizeram na Igreja primitiva, na comunidade apostólica de Jerusalém, no dia de Pentecostes. E desta forma ia assim renovando, libertando, santificando toda a sua vida por ação do Espírito Santo, transformando-os à sua imagem, para a glória de Deus Pai. Foram assim tocadas as vidas de inúmeras pessoas, tantas delas enfermas, destruídas, levando uma existência sem sentido, escravas da droga, de vícios ou de pecado, as quais, deste modo, experimentavam de forma concreta a salvação. Estes cristãos, repletos do amor de Deus e de amor fraterno uns pelos outros, transformados pelo Espírito Santo, juntaram-se em grupos de oração de louvor livre, espontâneo e pessoal, dadas, cânticos, gestos e danças, bem como com profundos momentos de silêncio, de escuta e de adoração. Estes grupos passaram a reunir-se semanalmente para louvar a Deus, escutar a sua palavra, partilhar as suas experiências, crescer na vida do Espírito, traçar e comprometer-se com todo o tipo de ações de evangelização e de serviço, de renovação da vida cristã e da Igreja, ajudados pelo exercício e a manifestação dos dons carismáticos. Tudo isto sob a direção do Espírito Santo, imbuído de um sincero amor à Igreja, de fidelidade à sua doutrina e tradição. Daí o nome que adotaram renovação ou renovamento carismático católico. Entretanto, sem que ninguém soubesse, esta mesma graça irrompia soberanamente por ação do próprio Deus em todo o mundo. Ao mesmo tempo que se difundia nos Estados Unidos, já nesse mesmo ano de 1967 e nos anos seguintes, Deus foi concedendo o dom de um renovado Pentecostes por meio do batismo no Espírito Santo a pessoas singulares, espalhadas por todo o mundo, numa grande variedade de países e nações. Em Portugal foram 3 os que nesses anos receberam essa graça. O primeiro logo em 1967. De modo que quando cristãos desses países que tinham ido aos Estados Unidos ou entrado em contacto com o renovamento carismático noutros grupos de oração já presentes noutras partes do mundo, recebendo o batismo do Espírito Santo, como o padre José Lapa, missionário do Espírito Santo em Portugal, acabaram por se encontrar com estas pessoas que já tinham amadurecido na vida do Espírito e crescido no exercício dos dons carismáticos, facilitando assim a rápida difusão do renovamento carismático nesses países. Isto foi possível, sobretudo, graças à realização de seminários de vida nova no Espírito, que se iam organizando por toda a parte, levando inúmeras pessoas, após uma evangelização básica, fundamental, a receber o batismo no Espírito Santo, as quais passaram depois a formar e integrar os grupos de oração de louvor, a crescer na vida do Espírito e a comprometer-se numa atitude de serviço na missão da Igreja, abrindo novos campos de missão. Ao mesmo tempo, começaram a surgir em toda a parte comunidades carismáticas de vida e aliança, levando a um sério compromisso de santidade,
de partilha e de vida comunitária cristã, de evangelização, de serviço aos pobres, de missão junto dos marginalizados, de recuperação de viciados, bem como de estreitamento de relações ecuménicas com os irmãos e irmãs de outras igrejas e confissões cristãs separadas da Igreja Católica de Roma. O renovamento carismático católico é um dom para a Igreja e para o mundo. É como que a renovação do Pentecostes nos nossos dias e na nossa vida. Este foi e é uma corrente de graça, de estimável valor para mim e para muitos milhões de cristãos em todo o mundo, pois nele não só experimentamos, mas vivemos o dom e a graça da presença e da ação do Espírito Santo em nós e através de nós, nas nossas vidas e nas vidas de muitos homens e mulheres, nossos irmãos. Ele quer ser também uma graça regeneradora, libertadora e renovadora da tua vida pessoal e cristã. Queres conhecê-lo mais de perto? Consulta o portal do Renovamento Carismático Católico em Portugal, rccportugal.pt, e dirige-te à equipe diocesana da tua diocese ou ao grupo de oração que estiver mais perto de ti. Querido irmão e irmã, Jesus ama-te e quer que tenhas a plenitude da sua vida em ti, a plenitude da vida no Espírito Santo. Acolhe o seu amor, junta-te a nós e viva a aventura admirável e entusiasmante de ser discípulo de Jesus Cristo e testemunha viva do Evangelho, no poder, no dom e na graça do Espírito Santo, no seio da Igreja Católica, no meio deste mundo. Irmão, irmã, Deus Pai te abençoe. Jesus venha ao teu encontro e o Espírito Santo desça sobre ti. Que eles permaneçam contigo, agora e para sempre. Amém.